Aleluia. Salmo 139. E nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor a respeito daquilo que Davi escreveu nessa verdade bíblica. E a palavra do Senhor diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe o Senhor entende o meu pensamento. O Senhor cerca o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tu conhece. Tu me cerca em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei eu do teu espírito? Ou para onde fugirei eu da tua face? Se eu subir ao céu, aí o Senhor está. Se eu fizer a minha cama lá no Hades, no inferno, lá o Senhor também estará. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão e então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti. Mas a noite resplandece como um dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Se você puder, feche a sua Bíblia, coloque ela na sua cadeira, nós vamos orar. Se você quiser fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Senhor, no nome de Jesus, o teu Filho, nós estamos na tua presença nessa noite, Senhor, com muito temor no nosso coração. Nós estamos diante da tua face, o Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é imenso e a sua imensidão, Senhor, cobre o mundo, cobre o universo e nós não conseguimos, Senhor, na nossa mente entender a sua grandeza. Maravilhosas são as obras das tuas mãos, grandiosas, infinitas e perpétuas são os teus mandamentos. E nós, Senhor, como uma pulga no deserto, somos tão pequenos diante do Senhor, que nessa noite, Pai, nós estremecemos na tua presença, nós tememos a tua grandeza, a tua glória, e a tua palavra diz, Senhor, que a terra é só o apoio dos seus pés, de tão grande que o Senhor é. Nos permita nessa noite, Senhor, contemplar essa grandeza, contemplar essa verdade da tua palavra. Nos permita nessa noite, Senhor, sentir um pouco desse peso da tua glória. Nos permita nessa noite, Senhor, receber no nosso coração a cura para a nossa alma. A tua palavra, Senhor, ela é viva e ela é eficaz, Senhor, ela vai até as profundezas do nosso coração. E nessa noite, Pai, eu quero lhe pedir, eu quero suplicar, Senhor, junto com a tua igreja, que o Senhor venha trazer algo novo para o nosso coração. Pai, nós somos tão carentes da tua presença, que não fosse as tuas misericórdias serem novas nessa manhã, nós seríamos consumidos. Se não fosse, Senhor, a cruz do Calvário, onde o Senhor mesmo deu o seu próprio Filho por nós, nós não estaríamos aqui, Senhor, nós estaríamos perdidos no nosso pecado, estaríamos condenados à morte e ao inferno. Pai, mas aprove ao Senhor algo melhor ao nosso respeito, não porque nós merecemos, não porque nós temos algo a dar ao Senhor, não porque nós somos melhores ou piores, mas exclusivamente por causa desse amor e dessa graça tão profunda que há no Senhor, desse amor tão incompreensível que há da sua parte. Nós estamos hoje aqui, Senhor, podendo glorificar o teu nome. E eu te agradeço, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito. Apesar, Senhor, das nossas reclamações, Senhor, das quais nós queremos pedir perdão, apesar, Senhor, dos nossos inúmeros descontentamentos, Pai, mas eu quero glorificar o Senhor, porque o Senhor tem feito muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos ou do que nós precisamos. Comunica, Senhor, uma verdade poderosa ao nosso coração nessa noite. Comunica, Senhor, essa palavra de vida ao nosso coração. Traz cura emocional, espiritual, traz cura física,
Traz, Senhor, à nossa memória as Tuas palavras, as Tuas promessas e as Tuas garantias, Pai. Pela fé nós queremos ver muito mais do que nós temos visto com os nossos olhos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento, irmão, fica à vontade. Aleluia. Eu quero fazer uma menção a respeito desse Salmo de Davi, porque Davi, nessa passagem, ele está revelando para nós algo que Deus revelou para ele. Nós só conhecemos Deus na medida daquilo que Deus se permitiu conhecer. E isso é uma curiosidade, porque a gente pode conviver com uma pessoa por anos, e a gente vai conhecê-la muito bem, e às vezes a gente vai conhecer algo que ela não nos permitiu ver, mas a gente consegue enxergar. Mas Deus é diferente. Deus só é conhecido naquilo que Ele nos permitiu conhecer. E uma das coisas que Deus nos permitiu conhecer ao seu respeito são 3 características, 3 qualidades de Deus que Davi revela para nós através do seu Espírito, através do Espírito de Deus na vida dele, dizendo que esse Deus, Ele é um Deus onipotente, Ele é um Deus onipresente e Ele é um Deus onisciente. E essas 3 palavras tão, às vezes, complicadas, talvez alguns nunca tenham ouvido, mas essas 3 palavras revelam, talvez, a maior característica de Deus. Elas começam dizendo que, primeiro, Deus é Espírito, e por isso Ele é um Deus invisível. Nós não enxergamos Ele como a gente enxerga as pessoas que estão ao nosso lado. Certamente que você nunca viu Deus como eu também nunca vi, e todas as vezes que Deus foi, entre aspas, visto por alguém, foi porque Deus assumiu uma determinada forma para que a mente da pessoa que o viu pudesse compreender um pouquinho daquilo que Ele é. Mas, na medida em que Deus é Espírito, nós vamos entender que os Espíritos, eles não possuem um corpo físico, os Espíritos não são limitados pelo tempo, pelo espaço, né? Eles têm um poder sobre-humano, um poder sobrenatural, e a gente vai ver os anjos na Bíblia, né, que voam, que saltam, que ajudam, que aparecem, de repente desaparecem, e Deus também é um Espírito dessa forma, mas como Deus é a origem de tudo, Ele é um pouco mais do que isso. E esse um pouco mais do que isso, que eu me refiro, faz toda a diferença naquilo que Ele é. Por exemplo, nós vamos entender que, apesar dos anjos serem espírito, apesar do próprio diabo ser um espírito, eles não têm o mesmo poder que Deus tem. Deus é onipotente, o diabo não é onipotente. Os anjos não são onipotentes. Mas o que significa isso? Significa dizer que Deus, Ele tem todo o poder, em todos os lugares, em todas as direções, que Deus pode fazer tudo aquilo que Ele quer, sustentar todas as coisas e alcançar qualquer coisa que Ele queira em qualquer momento da vida, em qualquer tempo, em qualquer lugar e de qualquer modo. Aí você pensa, então quer dizer que Deus pode tudo? Sim, exatamente, Deus pode tudo, no passado, no presente e Deus pode no futuro. A gente diz, será que Deus foi? Será que Deus será? E eu sempre costumo dizer que essas afirmações, elas não são certas. A afirmação mais correta é que Deus é. Deus é no passado, Deus é no presente e Deus é no futuro, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Deus não está limitado por um relógio que vai determinar o nosso passado ou o futuro. Então Deus, Ele é. Deus é onipotente. E talvez isso traga uma reflexão. Quer dizer que Deus então pode fazer o mal? Se Ele pode fazer tudo, se Ele tem todo esse poder, significa que Deus pode fazer algo de ruim? E a resposta é não. Primeiro porque isso seria contra o seu próprio caráter. O caráter de Deus é um caráter bom, é um caráter de amor. E se Ele fizesse algo mal, isso iria contrariar quem Ele é. E Deus jamais vai contrariar
quem Ele é. E a segunda questão que responde isso é que fazer o mal não é um sinal de poder, mas é um sinal de fraqueza. Quem pratica o mal não está fazendo algo poderoso, está fazendo algo fraco. Então Deus não pode fazer o mal, porque Deus é onipotente no seu amor. E nós vamos ver um sinal disso quando a gente abre a Bíblia em Lucas capítulo 1, versículo 37, quando o anjo vem anunciar a Maria a concepção de Jesus Cristo, ela pergunta, dizendo assim, como será isso, se eu não conheço o homem? E o anjo responde para ela, ora, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E às vezes nós damos tanta importância para as coisas que nós olhamos, que a gente se esquece de nos socorrermos nesse Deus do impossível. Às vezes nós olhamos um diagnóstico médico e nós esquecemos que nós servimos um Deus do impossível. A última palavra não vem do médico, a última palavra vem do nosso Senhor, o Deus do impossível. Às vezes a gente olha para uma condição de emprego, às vezes a gente olha para a nossa família, às vezes a gente olha para uma condição que não nos é alcançável, e a gente fica limitado àquilo ali, às vezes a gente tem medo, a gente sofre por causa dessas coisas, e a gente se esquece que nós servimos o Deus do impossível. Se nós colocarmos o nosso joelho no chão e clamarmos ao nome do Senhor, Ele vai nos responder. A Bíblia diz lá em Jeremias 33:3, que se nós clamamos a Ele, Ele nos responde coisas grandes e coisas firmes que nós não sabemos. Veja que Deus é tão grande e Deus é tão poderoso, que mesmo hoje, nos dias atuais, a gente tendo acesso à informação, podendo pesquisar no Google qualquer tipo de coisa que nós queremos saber, pedindo para as inteligências artificiais elaborarem respostas complexas às nossas perguntas, ainda assim o profeta Jeremias está dizendo, mas Deus vai te responder coisas grandes e firmes que você não sabe. Deus não é um Deus de responder coisa pequena. O nosso Deus não é um Deus de responder migalhas, de responder para nós miséria. Deus responde para nós coisas que são grandes, coisas que nos impactam, coisas que nos transformam, coisas que são tão poderosas para nós que a gente fica constrangido quando Ele responde aquilo que nós estamos orando a Ele, porque o nosso Deus é o Deus onipotente. A segunda coisa que o Salmo nos revela é que Deus é um Deus onisciente. E quando eu digo que Deus é onisciente, significa que Ele sabe de todas as coisas. Davi está dizendo o seguinte, olha, antes que tivesse uma palavra na minha boca, o Senhor já sabe. Antes de eu falar, antes de ter uma palavra na minha língua, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Por isso que Deus nunca é pego de surpresa. A mente de Deus, ela é penetrante, toda presente. Deus conhece todas as coisas, no passado, no presente e no futuro, conhecido ou desconhecido, esteja ela à nossa vista, à nossa mostra, ou esteja ela escondida. E quando eu digo escondido, Deus conhece aquilo que está escondido dentro do seu coração. Você pode esconder de todas as pessoas as suas tristezas, as suas agruras, você pode esconder de todo mundo aquilo que você está sentindo, mas da mente de Deus, ninguém esconde coisa alguma. Deus está olhando para nós e Ele está sondando o nosso coração. Deus está olhando para essa igreja, Ele olha para mim aqui em cima do púlpito, Ele está sondando o meu coração, Ele está sabendo dos meus pensamentos, Ele está sabendo o que é que vai sair nos próximos 2 minutos, nos próximos 10 minutos, 15 minutos, Ele olha para todos que estão aqui e Ele sabe o que cada um está sentindo, o que cada um está pensando, o que cada um vai concluir nos próximos 15 minutos, Ele olha para o bairro aqui onde a igreja está estabelecida e Ele sabe o que cada morador desse bairro está pensando, está dizendo, vai dizer daqui a pouco, vai fazer daqui a pouco. Ele olha para a cidade de Cafelândia, uma população de 20 mil pessoas aproximadamente, e Ele sabe o que cada um está pensando, o que cada um vai fazer nos próximos minutos, nos próximos segundos. Ele olha para o nosso estado Paraná, Ele olha para a nossa nação do Brasil, Ele olha para todo esse mundo com mais de 7 trilhões de pessoas, e a mente poderosa de Deus sabe o que cada um está pensando, o que cada coração está sentindo, o que cada um vai fazer nos próximos minutos, nas próximas horas e nos próximos anos, porque a mente de Deus não é limitada, a mente de Deus é poderosa. A
mente de Deus está em todos os lugares, penetra em todos os lugares, e ela vai até a profundeza da nossa alma. É por isso que às vezes Deus usa um profeta para falar com a gente, coisa que uma pessoa nunca te viu, mas ela chega às vezes, aponta o dedo para você e diz assim, ó, eis que o Senhor manda te dizer, e aí ele te diz algo que você e Deus apenas sabiam, porque a mente de Deus é que trouxe uma revelação para dentro daquela pessoa, para que ela pudesse trazer uma revelação para você, e você ter a sua fé acrescida no Senhor e o nome dele ser glorificado. Veja, Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz, não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ainda que a gente faça qualquer coisa escondida, aonde ninguém mais está enxergando, Deus está enxergando, a mente de Deus está captando tudo aquilo ali, e você pensa, será possível isso acontecer? Como é possível algo tão grande, tão poderoso acontecer? Nem toda a tecnologia do mundo, nem todos os computadores do mundo, nem todo o avanço que a gente experimenta no mundo consegue fazer isso. Mas nós servimos um Deus que consegue fazer isso. E quando você conversa com alguma pessoa, que você às vezes ministra uma palavra de Deus na vida dela, às vezes ela vem e abre o coração e você diz algo para ela, ela vai ouvir o que você está dizendo, e ela vai dizer assim, que estranho, parece que tudo aquilo que você falou era para mim, parece que você estava revelando a minha vida, mas não é porque éramos nós, mas sim porque a mente de Deus, conectada em nós pelo Espírito Santo, é que estava fazendo essa obra através da nossa vida, aleluia. Veja, Deus não pode ser evitado por nós. Deus não pode ser evitado por nós. A Bíblia diz aqui, também o salmista nos revela que Deus é onipresente. Deus é onipotente, tem todo o poder. Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. E Deus é onipresente, porque Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Jeremias 23, versículo 23 ao 24. Deus está dizendo ao profeta, porque sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e também não sou Deus de longe. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Deus está presente em todos os lugares. A presença de Deus está em todos os lugares. Quer dizer que quando eu cheguei aqui no culto, Deus já estava aqui? A presença de Deus já estava aqui quando tem culto, quando não tem culto. A presença de Deus está na sua casa, a presença de Deus está lá no seu trabalho. Deus ocupa todos os lugares, todos os ambientes. Por isso, eu dou o tema da minha mensagem nessa noite dizendo que Deus é inevitável. Deus não pode ser evitado por nós. A gente pode fazer um buraco no chão, se enfiar ali, colocar um concreto em cima, mas Deus não pode ser evitado. Deus está em todos os lugares, conhecendo todas as coisas e podendo fazer todas as coisas. Como é que você se esconde? Para onde você corre? Para onde você foge de um Deus tão poderoso como esse? Será possível ir a algum lugar que Deus não está? Não é possível. Não existe um lugar que nós podemos estar, que o nosso Deus não estará. Por isso Deus, o nosso Deus, é um Deus inevitável. Mas existe uma questão aqui, e é curioso porque eu também não combinei com o pastor. Apesar de Deus ser inevitável, apesar de Deus ser tão poderoso, apesar de Deus estar em todos os lugares e saber de todas as coisas, também é verdade que nós podemos rejeitar a Deus. É verdade também que nós podemos rejeitar a Deus. Na Bíblia, existem algumas situações, e talvez a mais conhecida seja do profeta Jonas, que Jonas tentou evitar a Deus a todo custo, inclusive quase ao custo de sua própria vida. Mas Deus não pegou Jonas
pelo pescoço, pela cabeça e falou, você vai ir onde eu quero, vem aqui. Deus não fez isso. Mas Deus foi usando as circunstâncias ao redor dele, até ele chegar onde Deus queria que ele chegasse. Mas isso significa que Deus vai fazer isso com todos nós? Me parece, lendo a Bíblia, que não. Me parece que isso é uma exceção. São casos pontuais no projeto de Deus. Porque lá em Jó está escrito que nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Então, se for preciso, para ele cumprir um plano, para ele cumprir um desígnio, ele vai moldar as circunstâncias de uma forma que nós vamos chegar aonde ele quer que a gente chegue. No entanto, ainda que isso seja uma verdade, lá em Romanos está escrito que Deus pode ser rejeitado. Se nós olharmos para a história, ali onde Paulo escreve em Romanos, capítulo de número 1 e o versículo de número 20, nós vamos ver que a Bíblia concorda com isso. E ela diz, de uma forma bem clara, que nós podemos rejeitar a Deus. E ele diz assim, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, as qualidades de Deus que são invisíveis para nós, elas podem, pelo seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Deixa eu te dizer, Deus é inevitável e esse versículo diz isso. Ah, mas eu nunca ouvi falar de Deus. Você nunca ouviu falar de Deus, mas quando você olhou o sol nascendo, quando você olhou a chuva descendo, quando você olhou as plantas crescendo no chão, quando você olhou as aves do céu se alimentando, voando, será que nunca passou na sua cabeça quem foi que fez isso? E Paulo está dizendo, olha, aquilo que nós estamos vendo, ainda que a gente não veja a Deus, mas quando nós olhamos para a criação, nós podemos compreender na nossa mente que Deus existe. E aí ele continua dizendo, e por meio dessas coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ou seja, você está vendo Deus, então você não pode nunca na sua vida dizer, Deus não me deu uma oportunidade para conhecê-lo, porque você está conhecendo Ele todos os dias na criação. Versículo 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Versículo 28. Além do mais, visto que estes homens, desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem aquilo que não devia. Visto que desprezaram o conhecimento de Deus. Vou traduzir o versículo. Deus, eu estou vendo tudo que o Senhor fez, mas simplesmente eu não me importo. Eu não quero. Isso para mim não faz diferença. E aí, a Bíblia diz a consequência terrena disso. E a consequência terrena disso, diz que Deus os entregou. Aqueles que não quiseram saber dele, aqueles que não o procuraram, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para que pratiquem aquilo que não deviam. 29, tornaram-se cheios de toda sorte, de injustiça, de maldade, de ganância, depravação, cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, bisbilhoteiros, caluniadores, e agora vem uma palavra, inimigos de Deus. E para além disso, Paulo está dizendo aqui, no versículo 32 agora, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticar essas coisas, mas também aprovam aqueles que praticam, consentem com o mal. Veja que a Bíblia diz assim, olha, aquele que profere o nome de Deus se afaste do mal, se afaste do pecado. Então, automaticamente, fazendo um raciocínio simples e inverso, aquele que se afasta de Deus, ele vai praticar o mal. Ele vai viver uma vida
de práticas que são inimigas de Deus, abomináveis a Deus. E Deus os entrega para isso, porque é aquele negócio, meu irmão, Deus nos ama. Deus ama a todos nós, a todos. Deus ama também aqueles que não querem saber dele, ama também, mas existe um negócio chamado livre-arbítrio que Deus deu para você e deu para mim. Você pode fazer as escolhas que você quiser fazer, mas você terá que conviver com as consequências das suas escolhas. Agora, deixa eu botar um pouquinho mais de medo para você, abraçar você um pouquinho mais forte. Não vou botar medo, é abraçar um pouquinho mais forte para você entender uma verdade. Além das consequências que são terrenas, que são essas, existem consequências que são eternas. E aí o pastor Carlos falou, né, que Deus falou comigo, né, para mim me preocupar com as coisas que são eternas, porque essas vão durar para sempre. E as consequências eternas, no livro de João, capítulo 12, versículo 47 e 49, diz, se alguém ouve as minhas palavras e não aguarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Mas há um juiz para quem me rejeita. Jesus está dizendo, vai chegar um dia, que aqueles que me rejeitaram, vão ter que sentar na frente de um juiz. Eu não sei se você já sentou na frente de um juiz. Alguém que já sentou na frente de um juiz? Menos o Fábio, a Indy, e menos eu também. Mas já sentou, é confortável? Ou você fica com aquele temorzinho assim, tipo de, será que eu vou sair preso daqui? Mesmo que a pessoa não fez nada errado. A pessoa não fez nada de errado, ela não deve nada para ninguém, está tudo certo, ela foi chamada lá para ser testemunha de algo que ela viu, mas ela chega na frente do juiz, a primeira coisa que ela pergunta às vezes para nós lá, pode ser que eu saia preso daqui? Vai sobrar alguma coisa para mim? Mas todo mundo parece que tem um certo receio. Agora você imagina sentar diante do trono branco, daquele trono eterno, com aquele Deus poderoso sentado lá na frente, sabendo que você deve, tendo a consciência de que quando você teve a oportunidade, você rejeitou o Filho, você rejeitou a misericórdia e a graça, e agora você vai ser julgado por isso. E aí Jesus está dizendo assim, ó, e aquele que não aceita as minhas palavras, a própria palavra que eu estou proferindo, que eu estou pregando, o condenará no último dia. Essa é uma das consequências eternas, ou a principal consequência eterna, por nós rejeitarmos o Deus inevitável. Porque vai ter um dia que nós não vamos poder evitá-lo e nem rejeitá-lo. Vai ter um dia que todos nós vamos ter que nos apresentar diante dele e dar conta do que nós fizemos com a nossa vida e com aquilo que ele nos confiou. E essa prestação de contas vai acontecer, querendo você ou não, acreditando você ou não, ela vai acontecer. E nesse dia, você não vai ter mais a oportunidade de se justificar para ele, dizer, Senhor, me perdoa. E ele vai dizer, a oportunidade já passou. A oportunidade já foi. E você não quis. Você disse não para a oportunidade que eu te dei. João 3, 18 e 19. Continuando aqui, o pastor leu 3,16 até o 21, 18 e 19, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja, irmão, que Deus é tão bom, que Deus é tão misericordioso, que geralmente na Bíblia a gente vai encontrar Deus dando uma advertência, e na sequência Deus dando um conselho. É muito comum você encontrar isso, né? Às vezes lá ele está dizendo assim, olha, eu coloco hoje diante de ti a bênção e a maldição, para que você escolha, e aí na sequência ele vem dizer assim, ó, escolhe pois a bênção, ouvindo a minha palavra, me obedecendo e me amando, né? Deus é tão bom que ele fala a consequência, mas ele dá já o remédio para você escolher, e aqui não é diferente. Quando a gente abre João 1, 9 a 13, nós vamos encontrar escrito assim, ó, ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo,
estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Ou seja, o mundo rejeitou a ele. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, os seus o rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia, você pode dar um glória? Amém? E ele diz, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus, que é poderoso e infinito em misericórdia. Então ele está nos dando aqui um conselho para aqueles que não o rejeitam, ou está dando aqui para nós a saída, para que nós não venhamos a cair nessa condenação. Está dizendo, olha, se você o receber, se você crer nele, ele vai te dar um poder tão grande, que você vai poder ser chamado de filho de Deus. Filho de Deus. E às vezes é tão difícil para a gente compreender qual é a profundidade disso. Porque hoje de manhã, por exemplo, a gente falava no curso de homens, e nós estávamos refletindo sobre o quanto a figura do homem foi atingida nos últimos anos. Se você pegar lá na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os pais iam para a guerra e morriam. Então os filhos cresciam sem pais. Mas aí veio a Revolução Industrial e a coisa mudou. Aí os filhos deixaram de ser órfãos de pais mortos, e começaram a ser órfãos de pais vivos, porque os pais saíam para trabalhar, se ocupavam no seu trabalho, não davam mais atenção à família. E aí a relação de paternidade foi extremamente afetada. E o quanto isso afeta a nossa compreensão de Deus como pai. Porque às vezes a gente não tem a referência certa do que é um pai. O diabo prejudicou tanto isso, usou tantas coisas ao passar dos anos para destruir essa imagem paterna, que quando a gente olha para Deus Pai, às vezes a gente tem uma imagem distorcida. Tem gente que pensa em Deus como pai e fala assim, mas será que Deus é um bêbado que bate na minha mãe? Será que esse Deus é alguém que deixa faltar as coisas dentro da minha casa, não me ajuda, não me abraça quando eu preciso, não tem um tempo para sentar comigo e ouvir o que eu tenho para dizer para ele? Essa figura foi tão deturpada no passar dos anos, mas eu quero dizer para você que a figura paterna de Deus não tem nada a ver com isso. Deus é um pai que te ama, Deus é um pai que te acolhe, Deus é um pai que tem tempo para você, Deus é um pai que está interessado nos seus problemas, nas suas dificuldades, Deus é um pai que está interessado no seu coração, nos seus sentimentos. Deus é um pai que quando olha para ver você chorando, a Bíblia diz que ele é um sacerdote que se compadece de nós, porque ele também sofreu como nós sofremos, então ele olha para você sofrendo e ele sabe exatamente o que você está passando. E ele se compadece, ele estende a mão para ajudar. Quantas vezes alguns de nós aqui já passando uma situação extremamente difícil, dobrou os joelhos, não tinha uma palavra para dizer para Deus, mas ali em lágrimas, recebeu um refrigério na sua alma que não sabe nem explicar. Que lugar nenhum, medicamento nenhum poderia dar a nós aquele refrigério à nossa alma. É porque a paternidade de Deus é revelada em nós nesses momentos, quando nós mais precisamos dele. Por isso, a Bíblia diz, se hoje ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Um conselho que Deus está dando através da sua palavra. Se hoje você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração. Glória a Deus. O nosso Deus não está interessado em nos punir. O nosso Deus não está interessado em nos punir, mas Ele está interessado em nos salvar. Os estudiosos da Bíblia, dizem que nós estamos vivendo a época da graça. E isso tem sido, em algumas vezes, mal interpretado, porque parece que graça é sinônimo de não fazer nada. Eu recebo, não preciso fazer mais nada e está tudo certo e vou morar no céu. E graça não tem nada a ver com isso. Graça tem a ver com a salvação que eu não mereço e ainda que eu possa vir a fazer muito ou fazer pouco ou não fazer nada, a salvação Jesus vai me dar.
Aliás, ele já me deu, ele já confiou isso a nós. Mas, de alguma forma, a Bíblia diz que a nossa fé nisso, sem obras, ela é morta. Então, as obras não são para a gente ganhar algo, mas as obras demonstram a qualidade e a quantidade de fé que nós temos nessa promessa. E eu, nessa noite, quero fazer um convite para você. Romanos capítulo 14, versículo 11 ao 12, está escrito assim, ó: como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E existe uma passagem lá em 1 Reis 18 e 21, e eu me lembro muito sempre dessa passagem, porque ela está na história de Elias com os profetas de Baal, e Elias chega para todo o povo de Israel e fala assim: até quando vocês vão viver entre dois caminhos? Até quando vocês vão viver entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. E Elias estava dizendo: vocês precisam se decidir. Vocês vão ficar com Deus ou vocês vão rejeitar a Deus. Mas automaticamente tenham consciência de uma coisa: a partir do momento que vocês o rejeitarem, Ele vai entregar vocês para os seus inimigos, como sempre aconteceu. Mas eu não quero falar nessa noite da consequência, porque já ficou bem claro qual é a consequência se nós abrirmos mão da presença de Deus na nossa vida. Se nós o rejeitarmos, a consequência é muito clara. Mas eu quero trazer para você nessa noite, para nós encerrarmos essa palavra, uma boa nova. Jesus morreu lá na cruz para que você tivesse vida e uma vida abundante. Se você não está vivendo uma vida plena, e eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de coração, estou falando de sentimento, de alma sarada, estou falando de espírito, estou falando de você viver feliz, contente com aquilo que você tem, com as pessoas que estão ao seu redor, com o seu casamento. Se o seu casamento não é pleno, a sua família não é plena, eu quero dizer que Jesus morreu para que você tivesse tudo isso de uma forma plena, para que você vivesse ainda nesse tempo, ainda nessa terra, a plenitude do Evangelho de Cristo. Mas para isso, você precisa fazer duas coisas. Fala: mas Jesus não está vendo aqui dentro do meu coração? Mas Jesus não está lendo a minha mente? Ele está. Ele sabe. Mas Ele deixou escrito que para nós alcançarmos aquilo que Ele nos prometeu, nós precisamos confessar com a nossa boca e crer no nosso coração. O remédio para você não ser condenado à morte, o remédio para você mostrar para Deus que você está junto, que você não é contra, é você confessar Ele com a sua boca e crer nele no seu coração. E a Bíblia diz que aquele que faz isso, Jesus e o Pai e o Espírito Santo virão e farão morada nele. Deixa eu te dizer, Jesus quer morar dentro do seu coração. Ah, mas você não conhece a minha vida, eu não mereço. Deixa eu te dizer, eu também não mereço. Eu também não mereço. E quanto mais tempo eu passo na presença dEle, mais eu descubro que eu não mereço. Mais eu descubro que eu não tenho nada, que possa Deus olhar para mim e dizer assim: puxa, que orgulho de você, hein? É bom estar na sua companhia. Porque, meu irmão, a gente é feito de pecado e arrependimento, pecado e arrependimento, pecado e arrependimento, até que um dia, pela misericórdia dEle, o Espírito Santo nos ajuda a não cometer mais esse pecado aqui, mas a gente vai lá e comete esse outro aqui. Aí você vai lá e diz assim: Senhor, me perdoa. E é curioso porque Ele olha para a gente e diz assim: está perdoado.
E o melhor de tudo é que a Bíblia diz que ele não lança em rosto. Ele não lança em rosto. O pastor disse antes aqui, quem nos acusa é o diabo. Quem lança em rosto é o diabo. É ele que vai ficar dizendo para você todo dia, lembra o que você fez? Lembra o que você fez? Lembra aquele dia? Lembra aquele lugar? Lembra aquela pessoa? Lembra aquela situação? Quem faz isso é o diabo. Porque Jesus, quando ele apaga o nosso pecado, a Bíblia diz que ele não lança em rosto os nossos pecados. Eu quero te convidar a ficar em pé nessa noite.